Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O meu nome é Alas Gabriel do Breviário, eu sou pesquisador científico vinculado a um programa de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, em Psicologia Cognitiva e Comportamental, na University of Informatics and Faith, em Flórida, que fica nos Estados Unidos da América, o curso na modalidade à distância aqui, da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, né, Brasil. Hoje é 19 de julho de 2025, sábado, agora são 15 horas e 16 minutos, e eu venho apresentar aqui a videoaula número 22, referente ao artigo científico número 22, pesquisa científica número 22, da sequência de 26 pesquisas científicas, né, revisões de alto impacto no âmbito do meu mestrado, né, no qual eu conduzo uma dissertação tese, né, com o objetivo principal de validar empiricamente a teoria psicodinâmica e giftidiana da predestinação. O título-tema desta videoaula 22 é Intervenções integrativas e reestruturação de identidade, o efeito da terapia progressiva na autopercepção temporal. Esta pesquisa investiga os efeitos da terapia progressiva de memória na reestruturação da identidade pessoal por meio da autopercepção temporal, enfocando intervenções integrativas e seus impactos na saúde mental. A contextualização destaca a crescente demanda por abordagens terapêuticas que considerem a complexidade da memória e identidade, em um cenário sociocultural dinâmico e inclusivo. A problemática reside na insuficiência de estudos que integrem dimensões cognitivas, emocionais e sociais da terapia progressiva, bem como na falta de modelos epistemológicos que abarquem a diversidade de verdades e experiências. O objetivo geral foi compreender como esta terapia contribui para a construção de narrativas de vida mais coerentes e emocionalmente equilibradas. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista giftidiano e teorias da memória, identidade e neurociência. Empregou-se o método hipotético dedutivo e conduziu-se uma revisão bibliográfica e documental narrativa rigorosa com bases como Scopus, Web of Science e PubMed Medline, utilizando descritores específicos e analisando 45 estudos, artigos científicos relevantes. Os principais achados evidenciam mudanças significativas na memória prospectiva e no bem-estar emocional dos indivíduos. As conclusões apontam para a eficácia da terapia e a necessidade de abordagens culturalmente sensíveis. Lacunas incluem a carência de estudos longitudinais e medições neuropsicológicas mais detalhadas. Limitações abrangem a amostra restrita e a metodologia qualitativa predominante. As contribuições envolvem avanços teóricos no paradigma neoperspectivista, metodológicos na combinação de métodos e empíricos na validação da terapia. O valor agregado está no potencial de aprimorar práticas terapêuticas integrativas e promover inclusão e justiça social. A questão norteadora principal dessa pesquisa foi como a terapia progressiva de memória afeta a reestruturação da identidade pessoal por meio da alteração na autopercepção temporal? As questões secundárias foram: quais são os mecanismos psicológicos envolvidos na alteração da autopercepção temporal durante a terapia progressiva? Como a narrativa pessoal é reconstruída a partir das intervenções integrativas? Qual o impacto da terapia progressiva no bem-estar emocional dos pacientes ou das pacientes? De que forma a modificação da autopercepção temporal influencia a tomada de decisão? Quais as implicações clínicas para a prática psicoterapêutica integrativa? Para cada questão levantada foi estabelecida uma resposta possível, né, denominada hipótese. As hipóteses relacionadas, associadas a essas questões, problemas são: hipótese 1. Os mecanismos psicológicos da terapia progressiva promovem a flexibilização cognitiva e emocional da percepção temporal. Hipótese 2. A narrativa pessoal é reconstruída integrando memórias passadas e projeções futuras, criando coerência temporal. Hipótese 3. O bem-estar emocional dos pacientes melhora
significativamente após a intervenção. Hipótese 4. A modificação da autopercepção temporal potencializa a tomada de decisões mais alinhadas com valores e objetivos pessoais. Hipótese 5. As intervenções terapêuticas integrativas demonstram eficácia clínica para ampliar a resiliência e o equilíbrio emocional. A fundamentação teórica é apresentada na seção 2, dividida em 3 subseções. A subseção 2.1, referencial básico conceitual, apresenta os construtos de primeira, segunda e terceira ordem. Os construtos de primeira ordem que fundamentam esta pesquisa envolvem os conceitos centrais de identidade pessoal, memória e autopercepção temporal. Os construtos de segunda ordem destacam os mecanismos psicoterapêuticos e neurocientíficos que explicam a mudança na identidade e na percepção temporal promovida por intervenções integrativas como a terapia progressiva. Os construtos de terceira ordem abordam dimensões filosóficas, epistemológicas e socioculturais que envolvem o processo terapêutico e a identidade. A subseção 2.2 apresenta o referencial relacionado ao estado da arte, enquanto a 2.3 apresenta a triangulação teórica dessa pesquisa. Os resultados de discussão dessa pesquisa são apresentados na seção 4ª, subdividida em 4 subseções. A subseção 4.1 apresenta reestruturação da identidade pessoal através da terapia progressiva de memória. A heterogeneidade dos estudos dessa subseção sugere que a eficácia da terapia depende da aderência ao protocolo integrativo e do contexto sociocultural do paciente, da paciente, destacando a importância da personalização do tratamento. Essa variabilidade reforça a necessidade de pesquisas futuras para o aprimoramento dos métodos e compreensão das interações individuais. O uso combinado da neurociência e das epistemologias do Sul ofereceu um referencial robusto para explicar estas diferenças. Em síntese, a terapia progressiva de memória não apenas reestrutura a identidade pessoal por meio da modulação da autopercepção temporal, mas também contribui para o bem-estar emocional, proporcionando uma base sólida para decisões futuras e adaptação social. Subseção 4.2. Impactos neuropsicológicos e cognitivos das intervenções integrativas. Foram identificados nesses subtópicos desafios na medição objetiva dos efeitos neuropsicológicos, dado o caráter subjetivo e dinâmico da memória e da identidade, o que exige métodos híbridos de avaliação e acompanhamento longitudinal, conforme apontado por Santos 2020. A articulação entre neurociência e psicoterapia integrativa mostrou-se promissora para superar essas limitações, ampliando a compreensão dos mecanismos subjacentes. As intervenções integrativas revelaram-se eficazes em promover mudanças neuropsicológicas e cognitivas fundamentais para a reestruturação da identidade e a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, fortalecendo a base científica dessas abordagens. A subseção 4.3 apresenta dinâmica social e cultural na reestruturação da identidade. O desafio observado foi o de articular as intervenções clínicas com as demandas sociais mais amplas, evidenciando a necessidade de políticas públicas que reconheçam e integrem essas abordagens no sistema de saúde mental. Esta abordagem é fundamental para garantir a sustentabilidade e o impacto social das intervenções terapêuticas. Portanto, a dimensão social e cultural emerge como um componente inseparável da reestruturação da identidade, sendo essencial para o desenvolvimento de práticas terapêuticas inclusivas, culturalmente sensíveis e cientificamente fundamentadas. A subseção 4.4, assim como a mesma subseção 4.4 nas demais 26 pesquisas, apresenta case de sucesso. Nesta aqui, a 4.4 apresenta case de sucesso na aplicação da terapia progressiva de memória. Diversos casos analisados ilustram o impacto positivo da terapia progressiva de memória na reconstrução da identidade e na melhoria do bem-estar emocional. Um dos casos envolveu uma paciente com histórico de transtorno de ansiedade generalizada que, após as sessões de terapia, demonstrou significativa melhora na percepção do tempo e na capacidade de planejamento futuro, resultando em maior segurança nas decisões de vida.
Outro case tratou de um jovem em processo de recuperação de trauma emocional, cuja narrativa de vida fragmentada foi progressivamente reconstruída pela terapia, facilitando a integração de memórias dolorosas e a construção de um projeto de vida coerente. Os relatos clínicos evidenciaram ganhos expressivos em autoeficácia e regulação emocional. Além disso, foram observados casos em que o uso da terapia possibilitou a reinserção social de indivíduos com histórico de exclusão, com melhorias notáveis em autoestima e relações interpessoais, ressaltando a relevância social das intervenções integrativas. Santos 2020. Estes casos reforçam o potencial transformador da abordagem em contextos diversos. A análise dos casos também evidenciou a relevância da adaptação cultural das terapias, destacando a necessidade de respeito e incorporação das especificidades culturais identitárias dos pacientes para o sucesso dos tratamentos. A sensibilidade cultural foi determinante para a adesão e eficácia das intervenções. Esses exemplos reforçam a robustez dos resultados e apontam para a terapia progressiva de memória como uma intervenção promissora para a promoção da saúde mental e da reestruturação da identidade pessoal, em consonância com os princípios epistemológicos e teóricos adotados nessa pesquisa. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões problema dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas, evidenciando a relevância da terapia progressiva de memória na reestruturação da identidade pessoal por meio da alteração da autopercepção temporal. Cada uma das questões específicas abordou aspectos fundamentais do processo terapêutico, incluindo os efeitos cognitivos, emocionais e sociais, permitindo uma compreensão aprofundada e integrada do fenômeno estudado. As hipóteses formuladas foram confirmadas ao longo da investigação, demonstrando que as intervenções integrativas promovem mudanças significativas na memória prospectiva, no equilíbrio emocional e na construção de narrativas identitárias mais coerentes. A adoção do paradigma neoperspectivista giftidiano mostrou-se eficaz para contemplar a diversidade de experiências e a complexidade das verdades relativas presentes no processo terapêutico. Os principais achados indicam que a terapia progressiva de memória não apenas contribui para a coesão da identidade pessoal, mas também impacta positivamente a saúde mental e a capacidade de adaptação social dos indivíduos. Além disso, a pesquisa ressaltou a importância do contexto sociocultural na eficácia da terapia, evidenciando a necessidade de abordagens culturalmente sensíveis e inclusivas. Entre as lacunas encontradas, destaca-se a necessidade de aprofundar a mensuração objetiva dos efeitos neuropsicológicos da terapia e a compreensão das variáveis individuais que influenciam sua eficácia. Além disso, identificou-se a carência de estudos longitudinais que acompanham os efeitos terapêuticos a médio e longo prazo, assim como a integração mais sistemática das perspectivas culturais no processo clínico. As contribuições teóricas dessa pesquisa incluem o avanço na compreensão multidimensional da identidade e da memória prospectiva, bem como a aplicação do paradigma neoperspectivista giftidiano como base epistemológica inovadora. Metodologicamente, a investigação reforçou a utilidade do método hipotético-dedutivo combinado com a revisão bibliográfica narrativa rigorosa. Empiricamente, o estudo trouxe evidências práticas da eficácia da terapia progressiva de memória em contextos diversos. O valor agregado pela pesquisa está na ampliação do conhecimento científico sobre intervenções integrativas com impactos positivos para a área de psicoterapia, da neurociência e da saúde mental. Para a pós-graduação, oferece uma base sólida para investigações futuras e formação crítica. Socialmente, contribui para práticas terapêuticas mais inclusivas, respeitosas e eficazes, promovendo o bem-estar e a justiça social. Considerações finais. As limitações teóricas dessa pesquisa incluem a dependência de modelos ainda em desenvolvimento para descrever a complexidade da memória temporal e da identidade, além da limitação do quadro epistemológico que, embora inovador, demanda validações adicionais. Metodologicamente, destaca-se a restrição do estudo, a revisão documental e a análise qualitativa, com a ausência de dados quantitativos robustos. Empiricamente, a amostra limitada e a ausência de acompanhamento longitudinal restringe a generalização dos resultados.
Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de estudos empíricos com amostras maiores e diversificadas, incluindo avaliações quantitativas e neuropsicológicas detalhadas. Sugere-se também a incorporação de abordagens metodológicas mistas e o aprofundamento da análise das influências socioculturais e contextuais na eficácia da terapia. Por fim, propõe-se a continuidade do aprimoramento teórico do paradigma neoperspectivista giftidiano com vistas a fortalecer sua aplicabilidade e rigor científico. As três pesquisas que melhor embasam, né, tanto esta como as demais pesquisas dessa série de 26 pesquisas, né, 26 videoaulas, referentes à minha teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, minha não no sentido que eu sou dono dela, eu sou o proponente pesquisador principal dela. Né, todos aqueles que desejaram contribuir são bem-vindos. As três pesquisas que mais embasam essa daqui estão nas referências, tanto dessa como das 26 pesquisas, e são intituladas Diretrizes para a Exploração Científica da Predestinação, Previsibilidade e Mutabilidade da Vida Humana e suas Implicações Cognitivas e Sociais, Hipóteses e Protocolos. Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. Validação empírica da teoria da predestinação, estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de conformidade. Essas três foram publicadas na revista Contribuições às Ciências Sociais, no volume 18. E como prova, né, da minha expertise e know-how, né, avançado, tanto na construção de instrumentos de coleta de dados, né, com elevado nível de consistência interna, apurado por análise de conformidade, Alfred Combat, bem como em amostragem, né, tanto probabilística como não probabilística, bem como na condução, execução de procedimentos, né, metodologias, né, para validação estatística científica de tais instrumentos, apresento aqui três pesquisas, né, por nome, né, nas quais eu fiz exatamente isso, comprovando minha expertise know-how nessas práticas. A pesquisa, validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísica espiritual, desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro, publicado na revista Contribuições às Ciências Sociais, volume 18. A pesquisa, validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro, publicado na revista Journal of Metacritic, volume 11. E a pesquisa, validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação, uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e búdico, publicado na revista Journal of Metacritic, volume 11. Então, essas são as três pesquisas, né, que melhor embasam a sequência dessas 26. Então, essas três pesquisas de alto impacto, mais as 26, 29, essas 29 formam um corpus, né, teórico, metodológico, empírico, robusto, né, para a execução, né, desta pesquisa, né, com aprovação do Comitê de Ética, que envolve coleta de dados diretamente com os seres humanos, né, mas tão logo que estiver aprovado pelo Comitê de Ética, eu executarei essa pesquisa, né, para validação tanto dessas três técnicas psicanalísticas, psicoterapêuticas, como validação das 5 hipóteses principais fundamentais da minha teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Aqueles que desejarem acessar na íntegra, né, esse artigo, né, publicado na revista, role a barra de rolagem para baixo, lê a descrição, procure o link de acesso, clique nele. Ao clicar, sendo redirecionado para a revista, né, que é o natural, tem a opção de visualizar PDF online no navegador, bem como de baixar o PDF, né, para que seja lido, né, replicado, citado, recomendado e disseminado nas redes sociais. Aquelas que não conhecem ainda a comunidade científica Aliança Sapiente, jogue no Google Startup Aliança Sapiente, né, e dá para ver, né, os depoimentos, avaliações ali, né. Também dá para me procurar, envia um e-mail para mim dizendo que quer pertencer à minha comunidade, né, com prazer, se for pessoa, né, séria, honesta, que for participar, tanto na parte científica, como também na parte de cobrir os gastos editoriais junto comigo, se não for um parasita para ficar ali só olhando, ou se não for a pessoa que só quer ter o nome da pesquisa para inflar o currículo, eu detesto esse tipo de pessoa, mas se for pessoa para participar das pesquisas, podem vir, são bem-vindos, pode convidar quantos e quais pesquisadores, pesquisadoras, professores, pesquisadores desejados de quaisquer áreas do conhecimento. Tá? Muito obrigado.